E aí, meu amigo patriota? Beleza, cara? Mas a gente não pode sair por aí xingando as pessoas à toa, né? Agora, tem muita palavra no português que tem duplo significado e que às vezes o significado realmente justifica a utilização em determinadas circunstâncias. Cara, você sabe o que significa a palavra pelego? Pelego tem dois significados no português. Primeiro é o nome de um objeto que é um pedaço de couro de carneiro curtido com uma lã ainda, que os cavaleiros colocam em cima da sela quando eles vão cavalgar, quando eles vão guiar o cavalo, quando eles vão controlar o cavalo, para eles guiar o cavalo com mais conforto. Eles colocam uma sela nas costas do cavalo, o pelego em cima, senta em cima, fica mais confortável para os caras guiar os cavalos. Aí, em analogia a esse instrumento de controle, esse instrumento de manipulação de um animal, eles fizeram uma analogia aos líderes sindicais da época de 1930, na Revolução Trabalhista Brasileira, na época do Getúlio Vargas, onde o governo brasileiro infiltrou espiões do governo como líderes sindicais da época. E esses líderes sindicais, ao invés de realmente lutarem pelos direitos, pelos trabalhadores, eles faziam mais, era com o papel de marionete do governo. E essa história de pelegos no sindicato foi até a época da ditadura. De 1964 até 85 também, os líderes sindicais dos sindicatos eram não é manipulados, eles eram indicados pelo governo militar. Então os caras eram simplesmente uns pelegos, umas marionetes, eles eram os traidores dos trabalhadores. E por serem traidores, que manobravam as massas de trabalhadores a favor do governo, eles receberam esse nome de pelego, em analogia a esse instrumento de manipulação de massas. Por isso eu quero comentar com você agora, meu amigo, o seguinte: tem uma galera hoje em dia na mídia que está fazendo o mesmo papel que esses líderes sindicais da antiguidade faziam, que estão simplesmente manipulando as massas. Agora esses caras têm uns argumentos muito fracos, velho. E eu que sou um peãozão, que estudei muito pouco, eu que sou paia, sou peãozão, eu posso derrubar os argumentos desses pelegos facilmente. Eu vou botar agora o vídeo aqui de um peleguinho que tá fazendo umas conversinhas. E o pior é que tem muito neguinho que estudado, cara, que cai na conversa desse cara, velho. Muito neguinho que estudou, que lê os livrinhos, que coisa e tal, cai na conversa desse cara. São uns burro vestido, cara. Como é que vocês caem na conversa de um pelego desse, velho? Escuta essa conversa desse cara aqui, velho. Pessoal, acho que já ficou bem evidente que a corrupção no país é generalizada e os três maiores partidos têm seus principais nomes envolvidos em escândalos. A sensação é de que não dá pra pôr a mão no fogo por quase ninguém e tá cada vez mais difícil de se posicionar politicamente no Brasil. Talvez por isso eu esteja recebendo tanto WhatsApp com perguntas desse tipo. Coppola, você é de algum partido? Você faz parte de algum movimento, meu? Acabei de assistir seus vídeos, você fala exatamente o que eu penso, mas como você definiria a sua ideologia? Bom, vamos lá. Eu não sou filiado a nenhuma agremiação política, nem faço parte de qualquer movimento. Mas eu respeito quem participe e sempre vale a pena lembrar que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Até aqui, cara, foi bem. O cara falou que todo mundo sabe, o cara falou que todo mundo quer escutar, certo? Agora a pelegagem começa aqui. Sobre posição ideológica, é só assistir 30 segundos de qualquer vídeo meu pra descobrir que eu não sou de esquerda. Mas pra mim faz muito mais sentido falar em visão de mundo do que em ideologia. E o meu olhar pro mundo costuma ser um olhar conservador. Pra ilustrar melhor o que isso significa, eu vou usar alguns conceitos do livro do João Pereira Coutinho, cientista político português de Portugal. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Primeiro ponto, as doutrinas revolucionárias como o comunismo e as doutrinas reacionárias como o neonazismo são dois lados da mesma moeda. O revolucionário quer romper com as estruturas sociais como família, propriedade e religião em nome de uma utopia, de uma sociedade idealizada lá no futuro. Agora o carinha já começou a querer dar uma debão com um livrinho velho que ele sabe que eu não li, ele sabe que você não leu, e ele sabe que 99,9% das pessoas não vai ir pesquisar, certo? Então o cara já tá jogando na ignorância do povo. Porque esse livrinho aí eu fui pesquisar, esse escritor português escreveu praticamente só esse livro, era um escritor que escrevia no jornal lá de Lisboa, ele só escrevia artigo no jornal, esse cara aí. Agora você veja bem, o cara já falou que os revolucionários têm uma doutrina
Revolucionário não tem doutrina, não existe doutrina revolucionária. Qualquer coisa que você faça de diferente do que o padrão, isso é uma revolução. Você revoluciona as coisas fazendo elas diferentes do que elas costumam ser. Isso é revolucionar. Não existe doutrina revolucionária. E o cara já jogou com os revolucionários, são contra a família, contra a propriedade e contra a religião. Que conversa fiada, o cara já tentou associar os revolucionários com aqueles... Só faltou ele colocar aqueles videozinhos daquelas viadinhas lá, crucificando Jesus na rua, fazendo xixi no crucifixo. Só faltou o cara botar um videozinho desse jeito, cara. Só faltou ele botando colocar aqueles videozinhos da professora cagando na foto do Bolsonaro. O cara tá associando os revolucionários com tudo que não presta. E tá falando que é uma doutrina. Não existe doutrina, quem tem doutrina é as igrejas, cara. É doutrina da igreja católica, doutrina da igreja evangélica. Isso é doutrina. O cara tá jogando com a ignorância das pessoas, velho. O reacionário, por sua vez, também reage ao momento presente de forma radical, mas ele busca retornar a um passado supostamente glorioso, abundante e feliz. Cara, quem tem saudade de um passado glorioso, distante e feliz, não é aqueles velhos que ficam pedindo a volta da ditadura? Aqueles velhos que tinham empreguinho no estado, no governo, de algum jeito, que tinha seu show, faça sol, estava garantido. Não tem muito mais com cara desses velhos que quer ditadura de volta do que qualquer outro tipo de reacionário. Que conversa fiada, cara. Se liga na jogada desse pelego aí. Ou seja, enquanto uns vivem a nostalgia do passado e outros vivem a utopia do futuro, achando que podem resolver todos os problemas do mundo assim e criar uma sociedade ideal, o conservador é aquele cara pé no chão, realista, que reconhece a imperfeição humana, olha para o momento presente e pensa: as coisas são como elas são por um motivo. Então, talvez valha a pena considerar a tradição, os costumes, as instituições e as leis antes de sair por aí mudando as regras do jogo. É, velho, as coisas são como elas são por um motivo, sempre foi por esse motivo. É porque sempre tem meia dúzia de parasita vivendo no bem bom, escravizando o resto da galera. Esse é o motivo das instituições e esse é o motivo das leis funcionarem de um jeito pro Aécio Neves e funcionarem do outro jeito pro ladrão de celular. É por isso que não prenderam o Temer até hoje. E é isso que vocês estão defendendo. É por isso que existe a razão. É por isso que as coisas são como elas são. E é por isso que tem que ter revolução. Porque a revolução tem que ser diferente disso aí. Porque desse jeito que faz 500 anos que tá no país, não dá mais. Vamos tomar no cu. Esse jeito aí não tá bom. Não pode ser assim. Tem que mudar. Tem que revolucionar. Então esse negócio de conservador, que as leis, as instituições têm um motivo para ser, porque assim tem uma razão de ser. É claro que tem razão de ser. É para continuar sugando o povo. Perigo! Mas pessoal, conservadorismo não significa imobilismo, estagnação ou ficar parado no tempo. Pelo contrário, o conservador tende a ser um grande reformador. Isso fica mais fácil de entender imaginando uma casa antiga. Um revolucionário não se importaria de incendiar essa casa, mesmo com pessoas dentro. Aí ele construiria uma nova moradia para outras pessoas com um projeto inovador da cabeça dele. Então o revolucionário tacaria fogo numa casa com as pessoas dentro. O revolucionário é malvadão, o revolucionário é bandido, tá associando o revolucionário com bandido e com burro. Porque você viu o desenho da casa que ele fez depois? Porque o revolucionário que quiser cobrar imposto de grande fortuna e diminuir imposto pro pessoal pobre do Brasil, aí o cara tá associando que essa pessoa é um bandido que poderia tacar fogo numa casa com pessoa dentro e depois ia construir uma casa tudo torto, tudo daquele jeito, tudo esquisito, que nem ele fez o desenho. Que pelego, cara, que gente burra que acredita num pelego desse, homem! Que viagem! Já o conservador sabe que para essa casa continuar de pé, abrigando as pessoas que moram lá há gerações, ele precisa reforçar os alicerces, ampliar os cômodos e dar um tapa no acabamento. Ou seja, a visão radical gera mudança a partir da ruptura, da destruição e da violência. E a visão conservadora preserva aquilo que funciona e reforma o que não tá bacana, com o menor estresse possível e de forma gradual. E é nisso que eu acredito. Fazer o mundo avançar pela evolução e não pela revolução. Ah, então os conservadores vão melhorar os alicerces, vão melhorar as estruturas, dar um tapa no acabamento com as pessoas morando dentro, tudo muito bem confortável. Cara, os caras estão assegurando o povo brasileiro na míngua, esses conservadores. Os caras não querem fazer reforma de nada, os caras não querem cobrar imposto das grandes fortunas, os caras não querem cobrar imposto de exportação, os caras não querem diminuir imposto do povo pobre, que paga muito imposto com PIS, COFINS, ISS e ICMS e o caralho. Os caras não têm coragem de cobrar o imposto de exportação dos caras que exportam as coisas do Brasil. Os caras fazem o serviço da elite, são tudo umas marionetas da elite, esses conservadores, cara.
Fazer o mundo avançar pela evolução e não pela revolução. Cara, se não fosse a Revolução Francesa, hoje nós ainda ia estar se ajoelhando quando um nobre passasse na rua, porque a sua cabeça não podia ficar na mesma altura da cabeça de uma pessoa nobre. A gente só tem, a civilização humana só evoluiu por causa das revoluções, por causa da Revolução Francesa principalmente. Sem as revoluções nós ia estar com o rei ainda, cara. Ou quem nasceu filho de lavrador ia ser lavrador, quem nasceu filho de nobre ia ser nobre e já era aquilo e acabou-se. Se não fosse as revoluções, não, nada tinha mudado. E é natural as coisas mudar. Tudo muda o tempo inteiro, tudo tem que mudar. Todo mundo nasce, cresce, se reproduz e morre. Fica o filho que nasce, cresce, reproduz e morre. Tudo tem um tempo de começo, tem um de meio e de fim. As coisas têm que mudar. E é bom mudar. Mudar é importante e é necessário. Cara que viaje, não se ligue que esse cara tá falando de evolução. Não existe evolução sem revolução, porque revolução é implantação de alguma coisa nova. E se nada de novo acontece, não existe evolução. E continua tudo na mesma coisa velha que era. Inclusive tem uma música muito legal do John Lennon chamada Revolution que fala exatamente disso. Nós todos queremos mudar o mundo, mas se você vier me falar em destruição, me ponha fora dessa. Ah, velho, o cara vem falar de John Lennon como conservador. Ah, velho, vai se fuder, cara. O John Lennon foi um baita de um revolucionário. O cara não tirou foto em 1970, o cara tirou foto pelado na cama, caiu com o Ono. John Lennon é um baita de um revolucionário. Você já viu a tradução da letra daquela música mais famosa do John Lennon, aquela música Imagine? Imagine que não tem fronteira, que não tem país. Imagine que não tem Deus e nem religião. É isso que o John Lennon falou naquela música, cara. Vem falar com o John Lennon, comparar John Lennon como conservador. Que viagem, cara. Agora como é que pode, cara? Os caras que fizeram faculdade, que estudaram, que sabem ler e escrever, cair nessas conversas. Gente que escuta John Lennon, gente que fala inglês e que sabe a tradução do Imagine e das outras músicas do John Lennon e cai nessas conversas com o cara comparando John Lennon como conservador. Da onde? Vai ser burro na puta que eu pariu cair na conversa desse perigo, velho. Tem que ser muito burro pra cair na onda desse cara. Agora, saindo um pouquinho da teoria e da cultura pop, é fácil mostrar na prática por que o método revolucionário é tão falho. Pois é, essa é a nossa tomada revolucionária. Na falta de problemas mais sérios, ao invés de respeitar o padrão nos lares e respeitar o design dos aparelhos eletrônicos já vendidos, O governo revolucionou. resolveu reinventar a roda e criou essa jabuticaba aqui, que aliás deve ter sido bem lucrativa, né? Que burro, cara! Tomada de 3 pinos tem no mundo inteiro, só no Brasil que não tinha. É só no Brasil que não tinha. E esse terceiro pino é por causa do fio terra, isso é importante. Quando der um raio pra não queimar teus aparelhos em casa. É importantíssimo, tem que ter o fio terra. No mundo inteiro tem, só no Brasil que não tinha. Tinha que botar. O cara vem culpar um partido, vem culpar uma esquerda, vem culpar os revolucionários, vem culpar os esquerdistas, vem culpar quem? Vai culpar os viados, vai culpar as putas, e porque eles não gostam da família, não gostam de você, por isso que fizeram a tomada de 3 pinos. Que conversa, cara! Que cara louco, velho! Que perigo! Mas infelizmente aqui no Brasil, falou em conservadorismo, já vem a imagem de um cara autoritário, antidemocrático, protecionista e estatizante. E pior é que é justamente o oposto. O conservador típico defende a ferro e fogo as liberdades individuais, os direitos fundamentais e o livre mercado. Agora o cara começa a se contradizer, liberdades individuais. Se o cara quer dar o tobo é dele. Isso é liberdade individual. Se a mulher quiser fazer dinheiro fazendo programa, é liberdade individual, ela vai fazer o que ela quer. É como se não tivesse preconceito. Tipo, o cara se contradisse agora, diz que é tudo contra a família, que as coisas que os outros fazem é contra a família, mas agora ele tá dizendo que ele defende as liberdades individuais. Se o cara quiser dar o tobo, ele que deu o tobo, né? Então o que não interessa esse negócio, esse papo de família, já não cola. Outra coisa, direitos fundamentais que ele tá falando é do John Locke, é o fundamentalismo do capitalismo. É quando o John Locke, que é um pensador inglês, lá na época do rei, esse John Locke convenceu o rei que todo ser humano, só por ter nascido humano, tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Esse John Locke convenceu o rei que só pela pessoa nascer ser humano, todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Difícil é convencer os chifrudos do Brasil que as pessoas têm que ter esse direito. Os caras vêm com um monte de conversa, eles usam essa filosofia do John Locke, que convenceu o rei que as pessoas tinham direito a isso, e eles usam essa filosofia para justificar a retirada de direito das pessoas, a míngua dos brasileiros na pobreza, a impossibilidade das pessoas crescer, estudar e evoluir na profissão que elas quiserem. Então os caras estão passando a conversa em vocês. Esse cara é só um pelego. Outra coisa que ele falou ali, o que foi? Vou ver lá.
O livre mercado, cara, o livre mercado é o seguinte, a lei da oferta e da procura. Se você não quiser trabalhar por R$ 1.045 para puxar cimento no sol o dia inteiro, tem uma fila de neguinho que vem fazer isso por R$ 1.045. E se liberar o salário mínimo, se tirar o salário mínimo, tirar a interferência do Estado no mercado, que segura e mantenha o salário mínimo, o salário vai diminuir. Porque se você não quer ir por R$ 1.045, tem uma fila de gente que quer. Agora, se o cara oferecer R$ 500 para você puxar, fazer o mesmo serviço que os caras estão ganhando R$ 1.045, vai ter uma fila de gente também para fazer esse serviço. E se o cara oferecer R$ 100, o povo brasileiro é honesto, honrado e trabalhador. Ninguém no Brasil quer roubar. A grande maioria dos brasileiros não é ladrão e não quer se envolver com mal feito. A maioria das pessoas não quer roubar para viver. Então as pessoas vão trabalhar por R$ 100, elas vão trabalhar por um prato de comida, elas vão trabalhar por um prato de feijão e arroz e depois vão trabalhar por um prato de arroz. Isso é livre mercado, esse é o livre mercado, lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procurando emprego, menos vale a mão de obra. O Estado tem sim que intervir no mercado, o Estado tem que botar ordem no mercado para o mercado não ficar simplesmente explorando o povo pobre. Porque o mercado só faz é explorar o povo pobre. Livre mercado é o teu cu, seu pelego! Fora que nesses tempos de crise moral e política, o que nós mais precisamos é preservar as nossas instituições, reforçar as nossas leis e cuidar da nossa democracia. E ninguém melhor pra fazer isso do que um conservador. Ou alguém aí acha que a Lava Jato é tocada por revolucionários. Aliás, parece que pra ser revolucionário no Brasil você tem que ter uns milhõezinhos de dólares na Suíça, né? Eu vou falar o que for, mas eu não conheço nenhum revolucionário que não tem iPhone. Deve ser porque só fazem iPhone na China, né? Preservar as instituições, não do jeito que essas merdas estão funcionando. Olha o judiciário brasileiro, que esse juiz pedaço de bosta, cara, não faz o serviço deles, nada faz o serviço, cara, ninguém, o Estado brasileiro se acabou. Conservar a democracia, o judiciário brasileiro botou a democracia no lixo, cara. Os juízes do Brasil acabaram com a democracia do país. A culpa da democracia no Brasil ter acabado é da instituição do judiciário. Porque se o judiciário tivesse feito as leis funcionar conforme deveria, nós teríamos uma democracia muito mais forte. Nós estávamos com uma democracia forte, cara. Agora os caras acabaram com a democracia por causa da pelegagem desses juízes de merda, que não fizeram a lei valer, que fizeram só política, estão mexendo justiça com política. Essa cambada, pelos conservadores, pelego! E outra coisa, você não conhece nenhum revolucionário de iPhone, não. Você não conhece trabalhador com iPhone no Brasil, cara. Porque qualquer outro país vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Rússia, vai para a China. Todo mundo tem iPhone, cara. iPhone é um negócio que todo mundo tem que ter. Telefone hoje em dia é necessário. Todo mundo precisa ter telefone, cara. É só no Brasil que não tem, porque no Brasil o livre mercado está fazendo com que o salário seja de R$ 1.045 e um telefone custa mais de um salário. Por causa do livre mercado que o conservador fica defendendo. Seu pelego! Pra fechar, vale destacar que a visão conservadora também é um exercício de humildade intelectual, porque ela te obriga a reconhecer e respeitar o conhecimento acumulado durante toda a história humana. E até um grande gênio como Isaac Newton disse que só conseguiu enxergar mais longe porque se apoiou no ombro de gigantes. Então, se você também acredita que reformar conservando é melhor que destruir revolucionando, compartilhe esse vídeo e me ajude a espalhar por aí algumas ideias conservadoras. O cara vem falar de humildade intelectual, o cara começa a conversa com um livrinho velho que ninguém leu, depois o cara vem passando, vem tirando os brasileiros de otário, vem fazendo os doutor do Brasil que acredita nesse pelego de otário, vem passando a conversa em todo mundo e ninguém vai se ligando e vão deixando o cara falar. O cara é só um pelego que acredita nele, é burro e ele é pelego. Meu Deus do céu, cara, da onde que conversa fiada que esse cara vem falando e a galera vai caindo nesse conto. E reformar conservando o quê? Vocês querem conservar privilégios, vocês querem conservar é o bem bom, vocês querem conservar a diferença de classe social no Brasil que tem, vocês querem conservar a pilantragem, a picaretagem, vocês querem conservar o Temer livre, vocês querem conservar os caras no bem bom, vocês não querem mudar nada. Conservador, cara, não cai na conta desses conservadores, os caras estão vindo com uma conversa muito fiada e esses caras são muito fracos. E se o cara quiser fazer um outro vídeo, algum outro chifrudo quiser fazer outro vídeo, pode falar. Olha, não tô xingando os brasileiros de chifrudo, não. Quem apoia esse cara é chifrudo, mas isso não é xingamento. O chifrudo é uma pessoa traída, é uma pessoa enganada, uma pessoa que acreditou em alguém que não merecia a consideração e o respeito que a pessoa teve por ela. Isso é um chifrudo.
Então quem gosta desse cara, quem cai no conto desse pelego é um chifrudo. Então se algum chifrudo, esse cara já é artistinha, já é importante, provavelmente ele não vai nem dar bola pro meu vídeo. Mas se algum chifrudo que vê meu vídeo e gostar do cara, das ideias desse cara, e achar que o cara tá certo, e quiser me responder, a gente conversa. A ideia de vocês é muito fraca. Vocês são burro, além de chifrudo, vocês são burro. E burro também não é xingamento, porque burro é porque quer dizer que é uma pessoa que não sabe das coisas. Por mais que tenha diploma, vocês não sabem das coisas, vocês não raciocinam. Vocês são burro e são chifrudo e acreditam em pelego. E eu fui! E Deus abençoe o Brasil e você. E um dia nós se livramos dessas pragas e desses percevejos, nem que seja num sacolejo. E eu me diverti fazendo esse vídeo. E Deus abençoe o Brasil. Fui!